Ela queria o meu marido. Meu nome é Emanuela. Hoje tenho 37 anos. Mas, quando aconteceu, eu tinha 29. E durante muito tempo, escondi essa história de todo mundo. Não porque eu tivesse vergonha, mas porque sempre que eu contava, as pessoas me olhavam daquele jeito. Aquele olhar de quem está ouvindo algo absurdo e tentando decidir se você enlouqueceu ou se está mentindo. Durante anos, tentei encontrar uma explicação lógica para tudo o que aconteceu. Talvez exista, talvez não. A única coisa que sei é que a pessoa que causou tudo isso entrou na minha vida como uma amiga e saiu da minha vida como alguém que eu nunca mais quis ver na minha vida. Ela se chamava Patrícia. Nós nos conhecemos ainda adolescentes. Éramos inseparáveis. Quando me casei com Marcelo, ela foi madrinha do casamento. Quando minha filha nasceu, foi uma das primeiras pessoas a segurá-la no colo. Patrícia tinha livre acesso à minha casa. Entrava sem bater, pegava café na cozinha, dormia no sofá quando brigava com algum namorado, era praticamente da família. Considerava ela como uma irmã. Por isso, jamais imaginei que ela pudesse se envolver numa obsessão pelo meu marido. Hoje, olhando para trás, percebo que os sinais sempre estiveram lá. Mas quando você ama alguém como amiga, tenta ignorar certas coisas. Ela elogiava Marcelo como ninguém. Prestava atenção demais nele. Sabia detalhes que nem eu mesma lembrava. Lembrava da comida favorita dele, dos horários dele, das roupas que ele gostava. Na época parecia apenas admiração. Hoje sei que não era bem assim, não. Tudo começou a mudar quando Patrícia passou por uma fase complicada. Ela havia terminado um relacionamento que, quase 6 anos, perdeu dinheiro, perdeu amigos, parecia revoltada com a vida. Quando isso, minha família vivia um momento tranquilo, nada perfeito, mas estávamos bem. E acho que foi aí que nasceu a inveja. Que ela começou a mudar. Toda vez que visitava minha casa, fazia comentários estranhos. Dizia que algumas pessoas tinham sorte demais na vida. Que a vida era injusta para algumas pessoas. Que certas mulheres não valorizavam o marido que tinha. Falava e olhava para mim, mas parecia pensar em outra coisa. Depois surgia comentários ainda mais desconfortáveis. Ela dizia que Marcelo parecia alguém que o compreendesse melhor. Alguém mais parecida com ele. Alguém como ela. Eu ria, achava fosse algum tipo de brincadeira. Como eu estava errada. Meses depois, ela começou a conhecer uma mulher chamada Dalva. Até hoje não sei quem aquela mulher realmente era. Só sei o que ouvi depois. Ela morava numa casa afastada da cidade, uma casa velha, escondida por árvores. E havia muitos rumores sobre ela. Dizia que realizava trabalho espiritual. Dizia que ajudava pessoas apaixonadas. Dizia muitas coisas. Patrícia começou a visitá-la com frequência. Primeiro uma vez por mês, depois duas toda semana. Quando perguntava o motivo, ela desconversava. Mudava de assunto, inventava desculpas, mas eu sentia que estava escondendo alguma coisa. E então as coisas começaram a acontecer. Primeiro com Marcelo. Ele começou a agir de maneira estranha. Ficava distraído, perdido. Às vezes parecia distante mesmo, quando estava sentado do meu lado. Acordava durante a madrugada e ficava olhando para a janela, sem dizer nada. Quando eu perguntava o que estava acontecendo, respondia que não sabia. Dizia que estava sem sono. Mas nunca consegui lembrar o que realmente sonhava. Com o passar das semanas, a situação piorou. Ele começou a ter dores de cabeça constante, mudanças de humor, insônia, chegou a perder peso. Nós procuramos médicos, fizemos exames, tudo parecia normal. Mas alguma coisa estava errada. Ao mesmo tempo, minha filha começou a ter pesadelos.
Ela tinha apenas 7 anos. Acordava chorando quase todas as noites, sempre contando a mesma história. Uma mulher estava observando na nossa casa. Uma mulher parada perto da janela. Uma mulher que parecia no corredor. Ela dizia que era uma mulher sorria para ela. Mas não era um sorriso normal. Era um sorriso que fazia sentir medo. Um sorriso sinistro. Nós acreditamos que fosse imaginação. Mas então algo aconteceu. Numa madrugada, minha filha entrou correndo no quarto. Estava tremendo, pálida, chorando desesperadamente. Ela apontou para o corredor e disse: "A mulher está ali." Marcelo saiu imediatamente para verificar. Não havia ninguém, mas naquele momento o sentimento de algo estranho, um cheiro, um perfume extremamente forte, doce, enjoativo, diferente de qualquer perfume que eu já havia sentido. O cheiro desapareceu alguns minutos depois, mas aquilo foi apenas o começo. Nas semanas seguintes, o perfume voltou, diversas vezes, sempre em horários estranhos, sempre quando a gente estava sozinho, sempre acompanhado por uma sensação horrível, como se alguém estivesse observando. Então descobri uma coisa. Patrícia havia levado algumas fotos da minha casa, sem avisar. Fotos minhas, fotos do Marcelo, fotos da nossa família. Quando a confrontei, ela mentiu. Disse que queria fazer uma surpresa, mas alguma coisa dentro de mim dizia que aquilo não era verdade. A situação chegou ao limite numa noite de sexta-feira. Marcelo desapareceu. Simplesmente desapareceu. Saiu do trabalho, entrou no carro e não voltou para casa. Passamos horas procurando, ligando, mandando mensagem. Nada, somente no dia seguinte ele apareceu. Estava sentado dentro do carro, parado numa estrada de terra a vários quilômetros da cidade, confuso, desnorteado, sem lembrar de absolutamente nada. Até hoje ele não sabe explicar o que aconteceu naquela noite. Depois disso, comecei a desconfiar de Patrícia. Foi quando uma amiga em comum me contou algo. Ela havia visto Patrícia entrando na casa dessa tal Dalva, carregando uma sacola. Dentro da sacola havia fotografias, velas e algumas roupas. Naquele momento senti um frio que nunca vou esquecer. Decidi confrontá-la e foi a pior conversa da minha vida. Quando perguntei diretamente se ela estava tentando interferir no meu casamento, ela me encarou por alguns segundos e sorriu. Um sorriso que não parecia dela. Depois respondeu: "Algumas pessoas não valorizam o que têm, não é mesmo?" Aquilo me assustou, mas o que veio depois foi pior. Ela confessou, não tudo, mas o suficiente. Disse que queria o Marcelo, disse que o amava, disse que nós não pertencia um ao outro e disse que em breve eu terminaria. Naquele dia, nossa amizade acabou. Eu a expulsei da minha casa e nunca mais quis vê-la. Mas foi exatamente aí que o terror começou para ela. Poucas semanas depois, pessoas começam a comentar que Patrícia estava diferente. Muito diferente. Parecia doente. Não dormia, não se alimentava direito, vivia assustada, então ela me ligou. Era quase 4 horas da manhã. Eu quase não atendi, mas alguma coisa me disse para ela atender. E jamais esquecerei aquela ligação. Ela estava chorando desesperada. Dizia que havia alguém dentro da casa dela. Disse que ouvia passo todas as noites. Disse que acordava com batidas nas paredes e que objetos mudavam de lugar. Eu desliguei. Achei que fosse culpa da consciência, mas ela continuou ligando durante semanas. Sempre aterrorizada. Sempre contando histórias mais absurdas. Até que uma noite ela apareceu na minha porta. Eu quase não a reconheci. Estava magra, pálida, com olheiras profundas. Parecia 10 anos mais velha. Ela só estava chorando e começou a implorar. Disse que eu precisava ajudar. Disse que queria desfazer de tudo. Segundo ela, as coisas haviam saído do controle. Ela contou que após um dos trabalhos feitos por Dalva, começou a ter sonhos repetitivos.
No sonho existia uma figura parada ao lado da cama, uma figura alta, escura, imóvel. Ela acordava e a figura continuava lá, mesmo estando despertar. No início pensou que estivesse sonhando, depois percebeu que aquilo acontecia cada vez mais. Ela começou a ouvir sussurros, passos, respirações, e o mesmo perfume que parecia na minha casa, agora parecia na dela. Só que muito mais forte, muito mais frequente. Ela tentou procurar Dalva, mas a mulher havia desaparecido. A casa estava abandonada, sem móveis, sem moradores, sem qualquer vestígio, como se alguém jamais estivesse vivido ali. Patrícia entrou em desespero, porque acreditava que havia atraído alguma coisa e não sabia como se livrar daquilo. E aquilo estava cobrando um preço pelo que ela tinha feito. Eu queria sentir pena, mas não conseguia, porque ela havia tentado destruir a minha família. Mesmo assim, olhando para o estado em que estava se sentindo, o medo nos seus olhos, com muito medo, porque ela parecia sinceramente aterrorizada. Nos meses seguintes, a situação piorou. Ela perdeu o emprego, perdeu o dinheiro, perdeu praticamente todos os amigos. Ninguém suportava ficar perto dela. Ela estava sempre nervosa, sempre olhando para trás, sempre assustada. Então aconteceu algo que nunca consegui esquecer. Ela me enviou um áudio, o último áudio que recebi dela. Nele sua voz tremia e ela dizia: "Eu estou ouvindo alguém caminhar dentro da minha casa, nesse exato momento. Não tem ninguém além de mim aqui." Em seguida, escuto um som alto, uns passos lentos, pesados, como se alguém estivesse caminhando sobre a madeira. Depois, tudo fica silêncio e um grito de Patrícia. O áudio termina ali. Na manhã seguinte, tentei ligar. Ela não atendeu. Dias depois, soube que havia abandonado a cidade. Mudou-se sem avisar ninguém, sem deixar endereço, sem despedidas. Anos se passaram. Minha vida voltou ao normal. Meu casamento sobreviveu, minha filha cresceu, né? Normal. Os pesadelos desapareceram. O perfume nunca mais apareceu. Eu achei que tudo tinha acabado, até receber uma mensagem. Foi quase 2 anos depois. A mensagem dizia apenas: "Eu perdi o marido da minha amiga, mas trouxe algo pior para minha vida." Só isso. Nenhuma explicação, nenhuma assinatura, mas eu sabia que era ela. Respondi imediatamente. Nunca obtive resposta. Poucos meses depois, soube por conhecidos que Patrícia havia morrido. Isso mesmo. Ela morreu. Sozinha, longe de todos, sem família por perto, sem amigos, sem ninguém. Como se fosse indigente, sabe? E até hoje, quando penso nela, não sinto raiva, sinto uma tristeza. Porque tudo começou com a inveja. Depois virou obsessão, depois virou ambição. E por fim se transformou em medo. Um medo tão grande que consumiu completamente a vida dela. Não sei se existiu magia, não sei se existiu algo sobrenatural. Talvez exista uma explicação racional para tudo. Foi tudo tão de repente. Mas existe uma coisa que eu nunca conseguir explicar. Na noite que recebi aquela última mensagem, senti novamente aquele perfume. O mesmo perfume doce, o cheiro enjoativo, o mesmo aroma que parecia nos piores momentos da história. Ele surgiu dentro do meu quarto, ficou por alguns segundos e desapareceu, como se alguém tivesse passado por ali. Desde então eu nunca mais senti aquele cheiro e, sinceramente, espero nunca mais sentir aquilo. Sabe, a minha amizade era tão forte com ela, mas eu não consegui chorar, eu não consegui ir no enterro, até porque nem sei se teve um enterro, porque ela foi para uma cidade tão distante, um lugar tão distante, que nem sei se os familiares dela foram enterrar ela. E eu fico pensando, o que leva uma pessoa a fazer isso? Espero que vocês tenham gostado do meu relato. Gente, meu Deus, que loucura.
Gente, é bem complicado mesmo, né? Quando você vai mexer com algo que você não tem conhecimento, não sabe o que pode acontecer, né? As consequências. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse relato. Se você tem uma história de terror, um relato que gostaria de me contar, me mande no e-mail que eu vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo. E se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir e comentar, tá bom? E deixa aí nos comentários o que você achou desse relato. Já passou por algo igual? Ou conhece alguém que passou por algo igual? Me conte aí que eu sou curiosa e eu quero saber, tá bom? Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!